discutindo. Eu vou colocar essa fala no começo, até para explicar o que foi que aconteceu hoje, né? Porque a gente tá para gravar faz um tempão e a gente queria conversar, porque no final do dia tudo surgiu porque a gente gostava das nossas conversas e aí a gente queria arranjar motivo para ler coisas e discutir assuntos que não necessariamente a gente tem algum calibre ou algum lugar especial na fila do pão. Quer dizer, eu tenho um lugar especial no seu coração, que você tem no meu. Tipo, a gente curte. Nós somos especiais uma pra outra, com certeza. Uma pra outra. Só basta no momento. Era pra ser um episódio onde a gente ia discutir o capítulo de uma forma muito densa do livro O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Era. Mas é até um próprio convite para quem se interessar, até pelo próprio livro, né? Porque, na verdade, a gente faz a própria introdução na nossa leitura e vai dividindo ao longo do tempo. Mas chega aqui e eu acho que tem um pouco dessa intenção, né? De como que a gente chega, porque praticamente a nossa pauta começa com e como você está? E como você chega? Partindo, né, da ideia de que a gente tem uma raiz de conexão com essa proposta de pensar o mundo mais bonito, né, que nossos corações podem ser possíveis. Então, acho que é um convite também para quem se interessar pela leitura, para ampliar um pouco mais os conceitos. Mas eu acho que a gente passou lindamente. Uhum. E querendo ou não, a gente passou o tempo todo pela pauta de qual é a narrativa que a gente constrói sobre nós mesmos ao momento de se colocar no mundo, né? E a partir disso, qual é a narrativa que eu construo sobre o sofrimento, sobre quem eu sou, sobre como eu me relaciono com outros. É um convite mais íntimo, de conversa, de troca, com outra velocidade, com uma outra pegada. Só que tem tantas coisas que a gente conversa que é pra se autodescobrir, que são muito importantes. E sabe, tipo, vamos falar sobre isso? Sim, gratidão. O Clube do Livro, ele vai virar um negócio, não é Clube do Livro, né? É um Clube do Livro bem releitura. Fizemos uma super leitura do Clube do Livro. Pois é. É o que bate em você quando você lê o livro. O que bateu? Conta aí. O que bateu. Muito bom. E aí, tua sexta-feira está boa? Está boa, está boa. Hoje eu tive um overfocus, assim, meio absurdo e não parei pra almoçar. Sabe quando você vê, tipo, é 2h30 e falou, ai, Passa o tempo. Comi. Mas eu tô achando ótimo. Não sei se são as influências astrológicas que a gente tinha conversado, né? Mas assim, o foco tá sinistro. O que é bom. Um foco e uma paz. Sabe aquela paz do perseverante? Que você conseguia ver que você está avançando. Aham. E às vezes a gente fica meio, tem muitas coisas pra fazer, oh meu Deus. Não, eu tô lá, tipo, é só ir fazendo. É só ir fazendo que vai acabando. Foco. Vai resolver. Aí às vezes eu dou, tipo, puta, não tô afim de fazer tal coisa. Tudo bem, faz o que você tá afim, mas faz. Não pensa muito. Só vai, né? Só vai. Não, tem uma parte de tudo isso também, de sofrer com as... Ontem a gente estava falando isso com a Fefa, né? De ter que estar tomando decisões o tempo todo de algumas coisas que, na verdade, nem é pra seguir fazendo, tipo, remoendo, ou pensando, será que eu faço... Cara, assim, eu estou tentando me organizar muito. Eu pensei, esse ano vai ser o ano, tipo, da disciplina, assim, da minha organização. Uma coisa que me libera tempo. Porque se eu estou organizada, tipo, se eu vou dormir sabendo que amanhã eu vou acordar, eu vou ir na academia, eu já decidi o que eu vou... É uma economia de energia muito grande. Você não toma decisão. Por isso que eu, todo domingo, já faço, tipo, minha lista, meu menu da semana. E, tipo assim, mas é que eu tenho um trauma, né? Que minha mãe, todo dia, tadinha, ou ela perguntar, ou a gente perguntar, o que a gente vai jantar? O que a gente vai jantar? Cara,
Eu falei: "Isso na minha família não vai acontecer, no caso agora minha família sou eu sozinha, mas E às eu vezes você tenho o poder pergunta: de "O que nós decidir". vamos jantar?" Eu não. Exato. Mas um pouco assim, tipo: "Nossa, e hoje?" Eu faço uma lista e essa pauta pra mim já não é uma pauta. Tipo assim, o que que eu vou comer. E eu gosto de acordar muito cedo, só que chega 1, 2 da tarde e eu já fiz muita coisa. Tipo, eu já pensei muito e ainda eu tenho as Passou o reuniões dia de tarde, inteiro pela porque eu não frente. tô colocando reuniões de dia, de manhã. Então eu tô colocando só de tarde. Eu tenho, tipo, refletido muito, assim, o como eu falei com o Gabriel isso, né, que às vezes baixam, assim, eu amo trabalhar remoto e eu acho que me entendo muito nessa dinâmica. Mas não tem como, quando você está com outros, parece que, tipo, há uma energia que acaba se gerando, que você fica mais acordada. E aí esses dias eu tenho precisado trabalhar um pouco mais com as pessoas do time e tal, porque a minha rotina tem ficado bastante solitária, e precisei trabalhar com as pessoas do time. Cara, foi muito bom. Só que assim, eu estou agotada, né? Hoje eu pensei, meu Deus, vou fazer essas 2 reuniões, não vou trabalhar mais. Mas é muito bom, só que é isso, tipo, eu acordei muito cedo, aí eu estava em reuniões, aí foi tipo 5 da tarde, as pessoas, ai, vamos jantar, vamos sair pra beber alguma coisa. Eu não aguento mais ninguém, eu não consigo falar mais. Não, eu cada vez mais tenho, tipo, falado não pra só por o compromisso de estar lá e não estar, que realmente você não está, né? Você não está na sua melhor ou no que você consiga entregar, aquela versão que você fala: "Ah, estou com vontade de estar aqui", tipo: "Cara, estou com vontade de estar na minha cama". Tipo, por que que você tá falando assim? E é isso, vocês querem a pior versão de mim, aquela mas É, tem um pouco de verdade. sim. É que a gente vai descobrindo que a rotina vai mudando, ou no meu caso, assim, eu sinto que todos os meus hábitos, meus gostos, muita coisa tá mudando radicalmente. E aí a gente se sente culpado, porque a gente não corresponde mais ao ritmo, expectativa que as pessoas têm da gente. Sim, E ao mesmo tempo você fala, cara, mas eu não quero mais dobrar. Aí é o famoso, por isso, tatuar o banca a sua decisão, né? Porque é o mantra o tempo inteiro na cabeça mesmo. Porque aí você se sente culpado por fazer alguma coisa que você não queria. Você fala que eu tô fazendo aqui, eu tô cansado, tô mal, não tô sendo a melhor pessoa, então eu tô me sentindo mal por isso. Ou disse não, tô deixando alguém frustrado, que tava querendo me sim. ver, que gosta de mim. E, e aí você fica, tipo, num looping de culpa social. Você fala, "Ah, tem como não corresponder à expectativa de ninguém sem magoar essas pessoas, né? Não tem, né? Tipo, magoar ou frustrar, ou qualquer coisa do tipo, né? Tem que escolher alguma delas. Mas ontem a gente estava conversando, foi muito legal, porque foi pra sair pra jantar com um amigo e com a Fefa, e aí a gente falou: "Ah, vamos colocar uma pauta de mesa". Aí a gente colocou uma pauta de mesa que estava atrelada ao que a gente esperava, né, como o que desejava para viver no 2024. E aí foi uma coisa foi levando a outra e chegou nessa conclusão sobre, tipo, essa quebra de expectativas. O que você desejaria viver numa relação, e eu coloquei, né, tipo, a possibilidade de você não ter que se preocupar com essa com magoar o outro desde essa quebra, talvez, de expectativas. Eu tinha falado mais de, tipo, você não conseguir corresponder às expectativas que tem essa pessoa sobre alguém que vai se relacionar com ela, porque não é sobre mim unicamente, né, tipo, a pessoa se relaciona com o ideal que tem de relação. E aí eu pensei, tipo, cara, a comunicação é praticamente a base, né, você conseguir falar a verdade, e aí só que é muito difícil realmente você sendo quem vai sair magoado talvez, né, ou quem vai falar e vai magoar o outro. Porque não tem como, a pessoa criou expectativas. Será que meu ideal seria, tipo, a pessoa me conhece o suficiente que eu posso falar: "Ah, cara, hoje eu estou muito cansada e realmente gostaria de estar mais com mais energia para te encontrar". Ponto, né. Só que realmente a pessoa pode se sentir muito magoada por você simplesmente não conseguir colocar um pouco mais de energia para encontrar ela. Sei lá, aí eu acho também um pouco egoísta.
Mas eu já estive dos dois lados. Já estive do Uhum. lado que fala, poxa, mas você falou que a gente ia se encontrar, sei lá, que a gente ia fazer algo juntos. E é engraçado, né? Na terapia eu tava conversando muito esse negócio que a gente não consegue, mas a gente consegue muitas vezes dar sinais positivos, né? No sentido de a gente responde a mensagem, a gente dá uma carona, a gente, sei lá, faz uma comida, faz um negócio, ou responde com um jeitinho. E a gente, quando a gente percebe, a gente está dando mais sinais positivos do que sinais que estão relacionados com a nossa intenção de fato. Eu percebi que eu estava fazendo Sim. muito isso. Ela falou, cara, quantos sinais claros você dá de cuidado versus quantos sinais claros você dá de afastamento? Porque, na verdade, você quer afastar. Você não quer aproximar. Só que tá muito mais legítimo, mais espontâneo, é mais fácil, obviamente, agradar alguém e fazer o que aquela pessoa quer, pedir, precisa, né? E eu fiquei muito com essa ideia de, tipo, como que a gente também acaba agindo, enfim, se construindo, tentando trazer uma imagem, né, ou construir uma imagem para o outro, que é sobre aquela ideia que a gente tem do que as pessoas acreditam que a gente é. Então, assim, eu estou me expressando e eu não quero ser rejeitada, né? Eu quero, a pessoa gosta de mim, eu quero que ela continue gostando de mim. Uma amiga, um familiar, enfim. E aí eu acabo dando esses sinais mais de conforto, de tipo, não, mas eu tenho muita vontade de te ver, vou tentar fazer o que der. Cara, você já sabe desde manhã que você não vai querer, que não quer ir. E aí, tipo, não, é isso, você vai dar muitos mais sinais de conforto, de alguma forma, de, tipo, para você não sair como, nossa, ela sempre é chata, ela não quer é, sair, ou ela sempre tá negativa, só. Cara, assim, no final, eu gostaria de estar perto de uma pessoa também que saiba entender esse meu perfil. Mas a gente tá o tempo todo tentando meio que alimentar esse ideal que a gente acredita que o outro tem sobre a gente. Tá? Então, é isso, né? Mas eu fiquei Mas muito assim, você. porque ultimamente eu tenho feito muito isso. Eu acho que tipo, você é psicóloga, você vai saber falar melhor do que eu até. Que no final do dia é você descobrindo o seu falso eu, né? Que é tudo que você constrói ali. E aí você olha e fala. Então, para mim, quando a pessoa. Quando você fala, a pessoa devia entender, talvez, né? Se ela quer estar comigo, entender quem eu sou. Pra mim, ela não entende. Revoltada. Ela não entende, porque ela também tá no processo dela de desconstruir o falso eu dela. Eu sei lá, em muitos momentos eu percebi que muitas das minhas relações, do que eu alimentava de interação social, era baseado em carência. Na hora que eu me limpei de uma carência infantil muito atrofiada ali, eu Uhum. percebi que eu não precisava tanto de tanta interação. Obviamente, demandava menos da pessoa por conta disso, das pessoas que estavam em volta de mim. Só Não, que é um conceito claro. meio novo pra mim, essa pegada, sabe? Do tipo, assim, não, é o seu falso eu só. Você tá ficando cada vez mais claro. Antes era só umas peças, agora tá ficando óbvio o que você tinha desenhado e você tá com na mão, assim, você pode falar com isso. Não quero mais isso aqui, não tem nada a ver. Teve um exercício que eu fiz no MBA uma vez que mandava, eu não lembro bem como que eram as perguntas, mas assim, é na linha do tipo, o que que você mais, se você tivesse que me descrever, como que você me descreveria, né? Ou perguntas assim, o que que você acha que eu sou boa, qual que você acha que é meu medo, tipo, perguntas assim, né? E o mais louco de tudo isso, e é um pouco a intenção do exercício, era quebrar com essa ideia da imagem que a gente construiu, do que os outros acreditam que a gente é, e do que a gente propriamente também acredita, versus o que os outros realmente falavam, né? Gente, vinha umas respostas que eu jamais iria falar que a outra pessoa pensava isso de mim, e nem eu pensava isso de mim mesma. E foi muito, tipo assim, eu estou agindo a partir da ideia que eu tenho, que as outras pessoas têm, e da ideia que eu tenho de mim mesma, né? É o que eu construí, tipo, é o social. E quando você se depara com esse, né, retorno das pessoas, eu perguntei para, na época eu perguntei para uma jefa, perguntei para minha mãe, tipo, para uma amiga, tipo, pessoas que me encontraram em cenários diferentes, né? O mais engraçado é que em algumas perguntas elas respondiam as mesmas coisas. E eram respostas que eu jamais
eu imaginaria que elas teriam de mim. Foi muito interessante, assim, porque você quebra com esse ideal que você construiu de você, né? E você fica, de onde que veio, né, esse relato sobre quem eu sou, né? Foi até emotivo, assim, gostei. E é meio doido, eu acho que a gente falou disso quando a gente estava conversando com a Lela. Não fragmentar a nossa identidade sobre qual é a nossa intenção versus nosso consciente consciente versus o que o outro acha, né? Tipo, a Sim, gente é uma coisa que. Porque o que eu mais gosto desse conceito de não fragmentar a nossa personalidade é eu nunca faria tudo que eu penso se eu cagasse pela expectativa do outro. Então ele me molda assim, porque eu não quero fazer mal a ele, porque eu não quero ser mal educada, desrespeitosa, enfim. E isso parte de mim, mas automaticamente acaba que ele cria um limite que eu mesma decidi, né? E eu não sei se alguma patologia também vem daí, né? De uma ausência de necessidade de contorno pelo outro, que pode trazer a gente para um contexto que não seja tão legal. Mas eu percebi, assim, às vezes uma busca bem inquieta de ficar tentando entender esse limite entre uma coisa e outra, sabe? Tipo, até onde que eu tenho que ir, até onde que a pessoa deveria esperar de mim. Eu falei, meu, será que esse limite existe mesmo, né? Eu só. e até onde, tipo, tudo isso também carrega meio que uma pressão, onde você se perde do que é genuíno de você. Ou até onde, tipo, essa forma que a gente se relaciona com os outros também faz com que a gente pense muito a forma de agir, e aí perde um pouco a espontaneidade, assim, a questão mais genuína de você, tipo, esse rolê de pensar muito. Eu achava que pensava muito, aí eu conheço outras pessoas que, caraca, Eu que aceitei não, eu, tá? Pode me colocar na lista. assim, um overthinking mais pesado, né? Mas eu acho que vocês pensam, mas não pensam com uma ansiedade, assim, né? Às vezes um pouco. Às vezes Mas ansiedade, mas angústia com certeza. com angústia, com certeza. Mas assim, pensar sobre o pensar, tipo, caramba! Nossa, me dá até pesar, tipo, me deixa a cabeça pesada, assim, de só pensar, tipo, Cansa o só de quanto viver. isso, aham, o quanto isso, tipo, desgasta por completo você. E aí é isso, tipo, nossa, que preguiça de mim mesmo. Sim, e realmente é uma constante, é um constante estado de angústia essa reflexão sobre. Mas eu acho que tem dois conjuntos. Eu estava conversando muito com a Fábio sobre isso esses dias, assim. Eu acho que é um mix de culpa, de uma educação onde você. E aí é legal comparar, Uhum. mas uma educação que. E eu nem consigo identificar isso conscientemente na educação, né? Mas uma educação que te incentiva muito a não cometer erros ou que tudo é sua responsabilidade de alguma forma versus uma crença de não merecimento, né? Que é o eu não mereço ser aceito por quem eu sou. Então, se você não se sente merecedor de ser aceito por quem você é, ainda por cima você sente culpa por errar, fodeu, entendeu? Aí dá um overload Nossa. ali de que eu devia ter feito. Eu acho que tá assim, tá meio que nos dois porões ali, sacou? Uhum, sim. Cara, não tem nada mais triste, eu acho assim, tipo, triste mesmo, que você não conseguir gostar de você. Assim, quando você sente culpa pelo que você fez, cara, assim, existe uma dimensão de aceitação do que é, que precisa acontecer para você agir também. Mas quando você nega o tempo todo que aquilo que você faz, cara, talvez você não goste mesmo da ação que você teve, da forma que você agiu, mas é você, sabe? Tipo, não sei se tem muito assim como fugir de você aceitar para você conseguir mudar, é impossível. Que talvez até é Uhum. daquele processo que a gente já falou sobre aceitar talvez a desesperança para conseguir entrar em um caminho da esperança. Porque, cara, assim, tipo assim, você foi, sei lá, teve uma atitude ruim, não sei.
Você foi filha da puta numa situação. Cara, é o que eu da forma que você queria, não, mas eu acho que, assim, é muito triste, né, eu tenho, não que eu não tenha passado por isso, e às vezes eu passo, mas é um lembrete, assim, muito diário, quase que tá no mesmo lugar de bancar a parada, quase, tipo, banca. Eu gosto muito de quem eu sou, porque se eu não parto dessa base de eu gostar muito de quem eu sou, como posso crer que outra pessoa como posso acreditar que outra pessoa vai gostar de mim também? E falo outra pessoa, seja relação amorosa, família, amigos, sei lá. Mas eu falo, bom, neste momento, nesta maturidade, eu sou assim. Que você fez um gancho safado com o capítulo do livro, né? Mas é engraçado. A Fê devia estar aqui, porque a gente estava conversando muito sobre isso semana passada. Mas olha, o Charles, quando ele começa com separação e colapso, ele tá falando de sociedade e a Uhum. gente tá fazendo um paralelo com o indivíduo. Mas ele representa um pouco desse estágio de separação, né? Que é um estágio de Uhum. consciência. Você começa a se olhar, falar, eu sou isso como indivíduo, esse é meu falso eu, essas são as coisas que estão disformes, mas é um processo de separação, né? Que sai dessa impulsividade do eu sou, eu vivo, e ela vai para um Uhum. processo de, nossa, eu consigo ver claramente um, um, um eu aqui, e aí você entra em algum momento num processo de colapso, que é um pouco do que a gente viveu dessas experiências, que é esse choque de se reconhecer e se assustar, que passa Uhum. talvez pelo que Sim, você falou de não se gostar, ou não necessariamente não se gostar totalmente, porque não precisa ser, sim. mas é um colapso no sentido de caraca, de você realmente entrar num sofrimento psíquico de todo esse processo de reconhecimento, de estranhamento da sua identidade, do seu comportamento, da sua forma de se relacionar, das suas escolhas. E é um colapso interno. Você está implodindo Sim. ali a partir do momento que você se conecta E eu acho com que, aquele eu, né? com aquele momento de o que você fez óbvio, já não dá para não olhar, né. Mas o Charlie, no momento, no começo, fala, né, quando a mente consciente, tipo, ela não consiga dizer não, quando ela, tipo, quando conscientemente você não está percebendo que a separação está acontecendo, tipo, de alguma forma o inconsciente vai falar, tipo, chega, sabe? Não, assim, isso aqui não dá para mais. E ele vai colocar isso à sua maneira. E isso pode, tipo, meio que se expressar de diversas formas, né? Física, mental, de relações mesmo. Eu acho que, tipo, a separação até ela é um pouco silenciosa, né? Porque tem um pouco desse tom de, tipo, se você presta um pouquinho mais de atenção, se você fica atenta a você vai perceber que, tipo, começam a acontecer mudanças em você, né? Tipo, eu não consigo dormir da forma que eu conseguia, eu não consigo ir mais aos rolês que eu conseguia, eu não posso me relacionar tanto assim com as pessoas que eu já me relacionava. Começam a aparecer umas mudanças muito sutis, que se você não, talvez, acolhe ou presta atenção e fala, tipo, cara, o que que isso está me dizendo? Um dia você, sei lá, discute com a sua melhor amiga, um dia você, tipo, tem uma crise de ansiedade, aparece, tipo, manchas na pele, sei lá, tipo, de alguma forma, assim, o corpo começou a dar sinais, só que a consciência, ela só está enquadrada em cumprir com as expectativas dos outros, né, com aquele ideal que a gente construiu, tipo: "Não, então nela tem que ser desse jeito". E aí o inconsciente, tipo, à sua maneira, ele vai falar: "Cara, não é por aí não, estou te falando que não". Não é dessa forma. E eu acho que, tipo, o mundo um pouco é assim também, né, tipo, o sistema mesmo, a gente talvez até socialmente você tá passando peso, tipo, É. Só que eu acho que às vezes você colapsa de forma consciente, às vezes é inconsciente, que é o que você falou. Aparece uma mancha na pele, você briga com alguém porque você estoura, e aí você percebe, cara, eu tô frita. E eu acho interessante ele
a gente nem falou sobre isso eu e você, né? Mas eu já tô sabendo de tabela, né? Que todos nós, assim, pequeno círculo comum, tá fumando menos, bebendo menos, fazendo tudo de menos, reduzindo um monte de vícios, né? E foi muito engraçado, a gente não combinou, achei isso maravilhoso. Depois Uhum. a Muito gente bom. foi almoçar à mesa, 4 pessoas, todo mundo sem beber, a gente rindo e falando, vamos beber limonadas e ressignificar o encontro dos amigos, né? Que vira um culto ao álcool, não é necessariamente Nossa. um culto às pessoas, o que deveria, sei lá, né? Uhum. E o Charles, ele fala muito, consciente ou inconscientemente, seu colapso vem por meio de vício, por meio de depressão, por meio de várias coisas. E eu, nesse processo de parar de fumar, principalmente, mas também de beber, de tudo, eu percebi que existia uma escolha, a gente falando de escolhas, né, decisões e tal, inconsciente de que era você merece ou você precisa ter esse prazer no dia, esse é o seu prazer do dia. Na hora que eu parei, primeiro você tem não vou dizer, um mini colapso, né, na pegada do o que eu faço então? E aí você percebe que aquele troço todo ocupava um espaço muito maior na sua vida e na sua estabilidade emocional do que você imaginava. E eu falei, agora eu preciso de algum prazer. E eu vou ter que encaixar um prazer no meu dia intencional, porque eu estava transformando isso num prazer que eu nem sabia que era. E aí eu comecei, tipo, eu falei pra Fê, nossa, comecei a fritar maçã no meio da tarde no óleo de coco, velho, tão fácil, e fica muito bom. Naquela horinha que dá vontade de fumar às 4 da tarde, sabe? Voltei a correr, blá blá blá, e enfim, aí são bons hábitos que a gente começa a encaixar. Mas eu percebi, essa válvula de escape inconsciente que a gente tem automática, e dois, como aquilo precisa ser substituído por uma decisão intencional de prazer. E como a gente toma decisões não intencionais de prazer, porque tá tudo no meio do colapso, talvez, né? Sim. No meio da bola de Assim, neve. mudanças profundas, assim, mudanças que você tipo, consiga falar, então elas deixaram de ser um processo de mudança e agora são uma nova realidade, digamos. Elas precisam, de alguma forma, precisam ser atravessadas pelo colapso, né? Que é uma mudança, tipo assim, você passa de uma forma de acessar o prazer, que inclusive ela não te dá mais prazer e você fica perdida, né? Mas mudanças profundas talvez tenham que passar por colapsos marcantes. Eu não sei se tem, tipo, mudanças suaves que elas bem como se nada, né? Em algum momento você reclama. O que me faz pensar talvez é na reflexão de você realmente entender por que você está. Eu não sei se o porquê ou para quê, talvez, né? Você precisa passar por esse colapso. E o porquê, sei lá. Nossa, sim. Olha só o que me aconteceu. Me Antonella, por conta. que precisa de roteiro quando a gente tem Antonella? Sério. Quero saber. Não, é sério, você psicografa as paradas, cara. É, os seus ganchos são incríveis. Você falou, né? Quem precisa de colapso? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pivotar toda a discussão, né? Porque a gente está falando aqui. Colapso é um processo, né? Que talvez ele seja necessário ou uma consequência inevitável. Aí, beleza. Aí o que acontece? Eu nem lembro porque eu comprei esse livrinho da Ayrton Krenak, O Futuro Ancestral. Porque eu acho que tinha muito a ver com todas as questões de imaginar futuros por outras perspectivas, né? E eu falei, eu preciso dessas literaturas, eu vou ficar comendo. Daqui a pouco eu abro pra você ver. Quer dizer, mas eu acho que eu consigo até resumir. A gente não sabe o que está incutido na nossa mente, principalmente talvez a gente que não é, sei lá, católicas fervorosas ou super religiosas, independente da religião, mas a nossa educação, ela teve uma coisa muito forte no sentido de que o sofrimento é uma expiação, é uma forma de você se desintoxicar, ele é uma forma de você aprender. E aí vira quase que uma crença, uma verdade absoluta. A gente criou uma verdade absoluta que
de que é preciso sofrer para se purificar. Eu estou usando palavras muito religiosas, talvez, né? Mas a gente Uhum. basicamente acredita que o sofrimento é um processo natural e inevitável. Sim. E aí tem várias explicações psicológicas, sociais, não. Aí, olha, vamos citar o Ailton, por favor, porque ficou muito top. Quero. Ai, tomara que não fique chato, porque quando eu li, eu falei, eu precisava de uma outra Não. cultura para abrir a minha cabeça. Ah, porque ele começa a falar da pandemia, né? E que a gente ficou muito. O que a pandemia nos ensinou, né? Ele falou: a pandemia não vem para ensinar nada, mas para devastar as nossas vidas. Se você tá achando que alguém que vem para te matar vai te ensinar algo, só se for a correr ou se esconder. Os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa. Se ensinasse, os povos da diáspora, que passaram pela tragédia inenarrável da escravidão, estariam sendo premiados no século XXI. Eu não tenho nenhuma simpatia por essa ideia. Não quero aprender nada às custas de sofrimento. Aí eu Coitado, fechei. né? Falei, peraí. Será que você precisa passar por um processo de sofrimento para aprender? A gente deu como premissa, né? Que é aquilo que até o próprio Charlie fala sobre as perguntas, né? De quem a gente é, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Cara, sofrimento é base da descrição de quase todas as perguntas, assim. Tipo, por que as coisas acontecem, né? Porque você precisa aprender, né? Tem umas linhas da... Ah, é porque ele compara o racional com o religioso, né? E o racional ou não tem propósito nenhum, orgânico, sem sentido, se mata agora porque você não é É, ninguém, sua existência não tem significado. Ou o espiritual, que existe um significado, geralmente é isso que você falou. sim. E é super válido fazer o contexto de que a gente fala de uma visão tipo, extremamente eurocêntrica, ocidental, né? Mas é real, assim, tipo, E talvez estamos até falando de um sofrimento de branco, né? De white people problems total, também, né? sim. E até o sofrimento como descrição, né? Que, bom, seria muito bom ler qualquer definição que se dá de sofrimento, necessariamente, Pode pela Real jogar pro Academia chat GPT já já. Defina sofrimento. pede para o chat falar o que é. Porque eu acho Eu que, tô com assim, duas telas, que eu sou foda agora. a tua leitura e até a conexão com a história que você conta de você, meio que tira o chão, né? Tipo, tira tuas bases, porque então tudo que eu já sofri não tem sentido. Tipo, tem uma linha da psicologia que é a psicologia positiva, que eu sempre me identifiquei muito, e que ela é bastante trabalhada na psicologia das emergências, porque a ideia é que é bem contrária ao psicoanálise, na verdade, porque o psicoanálise vai tratar sobre os sintomas, tipo, sobre a dor, né? E inclusive o Lacan mesmo, se eu não me engano, tipo, ele traz uma visão de que a gente passa e vive através da falta, né? E a falta é por si só sofrimento. Mas a psicologia positiva, ela fala, cara, eu não quero que a pessoa chegue até o ponto de ter que resolver alguma dor. Eu quero prevenir essas coisas. Então, eu vou trabalhar sobre as bases que vão dar para a pessoa a oportunidade de, de ter uma vida mais saudável, tipo, mais estável. Então, eu não vou chegar, ela não vai chegar à doença, eu vou estimular práticas da saúde. E aí ela troca completamente a visão do que o psicólogo pode fazer, né? Porque você não vai chegar com a sua dor. Eu vou trabalhar com práticas preventivas, assim, desde um lugar de, tipo, como eu posso. E aí tem uma psicologia positiva tem uma conexão muito grande com a sociedade, né, na verdade, porque ela vai começar a falar que tem muitas coisas da sociedade que levam você a adoecer, então que a gente precisaria trabalhar com o Estado, enfim, ela traz um pouco dessa lição. Mas quando
descobri no final da faculdade. Porque, meu Deus, faz tudo sentido. Por que que eu tenho que esperar que a pessoa adoeça? Por que que eu preciso chegar até o sofrimento para poder aprender, ou para poder me curar, ou para poder, tipo, entender? Por que que eu não posso, talvez, passar o colapso em um lugar de Isso. sofrimento, né? Se a gente for pensar, a religião foi uma base, um tripé junto com política, economia. Então é, porque você falou alguma coisa nesse sentido. Porque, enfim, o sistema de trabalho que existe hoje, ah, se a gente não vivesse num sistema onde a gente está falando de desigualdade, simples assim, a maior parte dos nossos sofrimentos, mas eles vêm de uma origem, inclusive, muito básica, quando a gente fala de, poxa, uma pessoa não tem onde morar, uma pessoa não tem como, o que comer, né, uma pessoa não consegue estar num seio de sociedade, uma rede de apoio que abraça e suporta. Tudo isso são sofrimentos que são criados por um sistema e uma forma de convívio que a gente criou. E aí, Sim. para você se manter nesse fluxo, você aceita que esse sofrimento é parte de tananã para chegar e estar lá. Mas assim, quando você fala de definir sofrimento, também de pensar no que as pessoas sofrem hoje em dia, tem muita coisa que é amarrada com o nosso funcionamento, com a forma como as coisas funcionam. Porque a história que você vai contar, ela fica assim, uma patinha mesmo, né? Porque a história é contada pelo sofrimento, assim. Então, você tira essa referência e fica meio assim, sem chão mesmo, assim. E eu não sei se o sofrimento também, agora talvez possa ser cancelada ou seja polêmica, aquela. Mas é que tem alguns sofrimentos que são concretos, né? Mas tem alguns sofrimentos também, para mim, que eles são quase que uma escolha. E não digo que eu não tenha escolhido sofrer também, mas sabe aquele momento em que você decide ficar lá embaixo, em lugar de começar a, tipo, a seguir para voltar, Dessas né? trevas. E ele pode ser até funcional. O sofrimento pode ser funcional, no sentido de que ele pode te dar identidade. Eu tenho algumas hipóteses sobre doenças de saúde mental, onde o sofrimento acaba se estruturando como identidade. Ai, coitado. Nossa, ela ou ele tem esse problema. Não... E aí você se define a partir do seu sofrimento. Sim, eu acho super delicado falar que é uma escolha também. É engraçado. De alguma forma, qual que é o BO aqui? Meritocracia, né? Quando a gente fala de escolha. É esse o BO que a gente chega. E ele falou disso, inclusive, aqui, cara. Vou ver as anotações. Porque, para mim, essa é a grande tensão do cancelamento. Aqui, em nosso Sim, universo mecânico, só nós possuímos consciência e meios para mudar o mundo de acordo com o nosso projeto. O único limite para nossa capacidade de fazê-lo é a quantidade de força que conseguimos usar e a precisão com a qual aplicamos. Então, assim, tu não conseguiu, é porque você não está sendo forte o suficiente ou preciso o suficiente. É aí que é a merda. Porque eu também tenho vezes que você fala, ah, mano, levanta, se mexe, sabe? Mas eu tive uma amiga que ela teve um transtorno alimentar muito grave e depois ela teve câncer. Eu acho que a gente conta essa história. E aí ela falou: olha, é libertador. Porque quando você tá com câncer, ninguém fala dá a volta por cima, levanta a poeira e cria vergonha na cara.
Ela falou, eu tô com um problema legítimo e as pessoas respeitam ele. E as pessoas buscam tratá-lo. E eu tenho apoio pra tratar o meu problema. Ela tem uma diferença absurda. E ela viveu muito tempo com dislexia, enfim, com um transtorno grave desde muito menina. Então, é uma puta de uma polêmica. Não, é bem. Porque aí entram outras coisas, por exemplo, que você. Porque cada um precisa também tomar consciência, mas, de novo, né? O acesso à informação não é para todos. É muito louco como óbvio que desde o lugar do acesso à informação que você pode chegar a ter, até da narrativa da história que a gente conta, né? Do tipo, que história de mundo a gente está vivendo? Você, às vezes as pessoas nem conseguem se fazer essas perguntas. Eu fiquei pensando muito, assim, até com o próprio livro, tipo, cara, isso aqui é quase que um privilégio estar conseguindo ler esse livro. Eu achei um privilégio, porque assim, é tipo, umas perguntas que ele faz e te traz a noção de, tipo, cara, tudo isso não necessariamente vai descrever quem você é, não necessariamente vai descrever o mundo que você está. E você pode transitar de alguma forma ou catalisar tudo isso que estou provocando aqui, para pelo menos fazer um movimento interno, assim, fazer você perguntar coisas sobre você mesmo, sobre o mundo. Mas eu acho assim muito complexo falar que tipo, o sofrimento é uma escolha, porque às vezes realmente a pessoa não consegue sair. Mas acho mais complexo ainda que o entorno valide ou não valide esse sofrimento. É que a gente tem as questões que a gente legitima e as coisas que a gente não legitima. E às vezes a gente procura que alguém legitime as coisas. Tipo, ah, não, eu quero que a Marília, que para mim é uma referência de, tipo, mulher fale que a minha escolha está certa, sabe? Ou que meu amigo, minha chefe, enfim. É muito louco. Sim. É que eu acho que tem um. O meu médico falava muito assim do. Qual que é o tecido emocional? E aí, dentro desse tecido emocional, tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que a gente não escolhe. Mas não é uma coisa só, né? Então ele sempre falava pra mim, tipo, até quando a gente falou de medicação e tudo. Porque, inclusive, sim, tem questões hormonais que podem ser resolvidas com sono, com exercícios, com alimentação. Então ele falou, Má, a sua vida, ela tem uma teia emocional e você tem hábitos que sustentam uma melhora gradual. E que eu posso te colocar num cenário de estresse maior, de não te dar uma licença médica, de te dar uma dosagem menor, porque existe um tecido que Uhum. você já tem intenção e consegue, aí indo na linha escrotidão, você consegue, você escolheu e você consegue manter. E isso te dá o privilégio de você conseguir ter um tecido emocional sólido para fazer você passar por isso, né? Porque é isso, às vezes a pessoa pode ter uma série de questões que são movimentos positivos, só que tem outras coisas do contexto dela que fazem parte, constrói esse Sim. tecido e que não, né? Mas indo muito numa linha, agora eu vou comprar totalmente sua tese, vou mudar total. Quando você falou da questão de é muito triste quando alguém não se ama, né? E isso para mim é um mantra muito importante. Tipo, o que a gente está esperando que o mundo ou que as outras pessoas façam pela gente que a gente não fez pela gente até agora? E que não precisa ser a mesma coisa. É só uma questão de ser cuidado, atenção, ser prioridade. Eu quero que alguém me priorize, que saia comigo, que corresponda a uma expectativa minha, o quanto eu estou me priorizando. Quando eu decido se eu vou botar um cigarro na boca ou não, quando eu decido que eu vou ficar no TikTok meia-noite e vou dormir mal pra cacete. Tem Sim. Tem bigode, tem pelos pubianos aí pra conseguir se comprometer com você mesma. Tá louca pra se comprometer com o macho e não tá louca pra se comprometer com si. Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui que me deixou assim, tipo, o que que te leva a conseguir fazer a escolha, a bancar a parada no caso da escolha que você fez, né?
Isso, por exemplo, para mim, tem alguns aspectos que é muito desafiador. Tem É uma escolha que eu já sei que eu preciso fazer e eu não consigo assumir. Mas é porque eu achei, tipo, cara, eu acho que você não racionaliza, eu acho. Não estou conseguindo encontrar em mim, pelo menos, essa referência de, tipo, agora estou escolhendo. Tipo, quando eu vi, já escolhi. E quando eu vi, já não escolhi também. Que isso também é perigoso. Quando eu já vi, tipo, já fui. Eu falo pra você que eu acho, também acho super cancelamento a gente falar que é escolha, mas eu sou a pessoa dos bagulhos de autoajuda. Eu gosto pra caralho. Eu gosto, tem que admitir. Eu vejo Ai, desde que de criança. mentira que você é. Que quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me deu um livro que era muito legal, que era Não Faça Tempestade em Copo d'Água para Adolescentes. É um livro de autoajuda para adolescentes. Muito gostoso, muito legal. Quero ler ele de novo, inclusive, tá em algum lugar. Você filtra as literaturas de paciência. Sempre tem uma diquinha legal. E não quero colocar a Wendy Wood bons hábitos, maus hábitos. Porque ela estuda há 30 anos. Ela é neurocientista e tem várias coisas. Poxa, eu não tô preparada. Psicóloga, né? Não tô preparada para que você me pegou desprevenida. Mas o que você falou agora foi exatamente a questão dela, que é eu quero entender qual que é o gatilho para a pessoa tomar uma decisão, criar um hábito novo. E ela, até onde eu fui agora, ela falou, tá muito no inconsciente. O que as pessoas fazem com hábitos mais naturais e não deixam de fazer, elas não estão nem pensando enquanto elas estão fazendo aquilo. Elas estão pensando em outra coisa. Tem algumas coisas que eu acho que eu vivi até hoje em dia, por exemplo, para mim fazer exercício, eu já não escolho, ele faz parte do meu dia, assim. O que eu vou escolher é o tipo de exercício que eu vou fazer em função do tempo que eu tenho e a energia que eu tenho. Porque eu já passei pelo outro lado, que era, tipo, me forçar a fazer e, tipo, entender que, cara, você não tem energia hoje, tipo, você tá doente, você vai lá e faz um yoga, A caminhada. saudação ao sol e já está ótimo, né? E você moveu o seu corpo. Mas hoje em dia, tipo, não é mais uma escolha, ele já é um hábito, talvez. E, e eu pensei, caraca, esse ano eu percebi, na verdade, isso já não deveria, não é, eu fiz minhas metas e exercício não estava dentro. E aí eu fiquei, e aí eu pensei, cara, ele não tá dentro porque já está com você, tipo, assim, já foi. Eu falei, meu Deus. E agora eu vou ir pelo outro, né, que é mais difícil, que é, tipo assim, disciplina e organização. Mas é isso, Nossa, eu tô que é toda muito louco, vez. porque eu pensei, meu Deus, não está dentro das minhas metas. Aí eu fiquei preocupada, não, mas eu vou ter que colocar uma. E aí eu refleti e falei, não vou colocar uma meta de exercício, porque na verdade ele já faz parte do meu dia a dia. E foi muito louco essa descoberta. Mas em algum momento precisa ser uma escolha diária. Tipo, hoje eu vou me exercitar. Uhum. Eu só coloco meta de exercício hoje porque eu gosto dos números. Eu gosto de ficar vendo. Eu juro por Deus. E é isso que você falou que eu gosto muito também, que é o respeitar o seu dia, seu momento, sua energia. Porque você pode correr 15 segundos e voltar a andar. E corre mais um pouquinho e anda. Vai para um lugar que você acha legal. Ou bota uma música, um tananana. Falei, tudo que seu corpo precisa é luz para te acordar e te dar disposição. É a química do seu corpo, ele precisa. Ele vai liberar hormônios positivos porque você está colocando algum nível de estresse no seu corpo e você vai sair satisfeito daquilo. E talvez amanhã você queira de novo. Ou pelo menos no final você vai se sentir muito satisfeito de ter feito. Falei, então comece por uma coisa que o seu corpo te ajude nesse impulso a, a fazer, né? E é engraçado, porque as pessoas têm muitas resoluções de exercício e tchananana, mas no final do dia é o hábito que mais te dá um retorno positivo imediato se você adquirir. Sim. Pra mim muda muito. Eu já entendi que, assim, idealmente, de manhã eu preciso fazer. Se eu estou comprometida, de noite talvez eu consiga. Só que me dá muita energia. E aí, se eu faço De de noite vira manhã, uma decisão, né? de noite vira uma decisão do tipo, então, hoje não consegui de manhã,
por X motivo, eu vou ter que ir agora, beleza, então eu vou. Mas de manhã eu acordo e falo, ai, vou sair dar uma corridinha. Eu, sei lá, vou fazer sujo, vou na academia escutar uma música legal enquanto tento melhorar a execução de tal movimento. Mas é E acordar uma. cedo não tem uma pegada meio como se você estivesse numa pausa no espaço-tempo? Quando você acorda 5, 5:30 da manhã, parece que dá tempo de fazer tudo. Porque o mundo ainda começou, né? E você O começou um mundo não pouco começou. É. E aí você vai, olhando. tipo, você fica Até no vai seu devagar, tempo, no né? seu ritmo. É, tipo, vai ser um ritmo muito bom. Pensando assim, meio nas transformações, né? Que às vezes a gente é exigido a passar pelo. A se transformar, né? Tipo, a gerar uma mudança, você já ter um hábito novo, enfim, já chegar numa outra história. Meio que no ritmo da sociedade também. E o mais complexo de tudo isso é que são vários processos acontecendo de forma individual que eles vão puxando você. Porque teve uma onda agora, por exemplo, muito de saúde, né? Ai, todo mundo tem que correr, sei lá. Cara, talvez eu. É isso, talvez eu só consiga correr 15 segundos. Será que eu posso ir no meu ritmo? Será realmente que eu consigo transitar a mudança no meu ritmo? Por isso eu acho que o tempo assim, é muito. Eu fico pirando no tempo, mas porque ele é tão diferente. Só lá na frente você consegue ver que há 100 anos atrás talvez a sociedade se comportava de uma outra forma. É que eu acho que também tem uma pegada de qual que é a sua motivação. Tem uma mudança social que também está relacionada com padrão de corpo. Então você faz exercício porque você odeia o seu corpo, porque você quer emagrecer, porque você quer ficar sarada. E eu tava vendo o cara, inclusive, que me convenceu a parar de beber, que eu tava ouvindo no podcast. Ele fala muito que as pessoas que param de beber e que têm um vício, enfim, uma propensão mais forte mesmo, ele falou que param de beber por um esforço, um reforço negativo, tem muito mais chance de voltar, tipo, medo de morrer, minha família vai ser destruída, versus um reforço positivo de, cara, eu quero ter um tempo de qualidade com a minha família, sabe? Tipo, eu quero viver mais tempo, eu quero conhecer meus netos. E eu sempre fui muito nessa pegada, adoro do corpo forte, tá sarada e tal. Mas assim, eu não queria mais que partisse de um ponto de falta de autoestima, falta de comparação. E sim, tipo, puta que gostoso esse negócio. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Ou sei lá, enfim, não importa o exemplo. Mas é o quanto a gente tá fazendo alguma coisa porque a gente não se gosta, porque a gente quer se livrar de uma coisa que a gente não se gosta, em vez de buscar fazer uma coisa porque a gente está encontrando, procurando se gostar ou gostar de algo, né? Porque eu achei muito engraçado, tipo, curtir a corrida, que era a última coisa que eu imaginava, pô, eu odiava correr. E eu me encontrei ali, correndo todo dia de novo. E, óbvio, tô fazendo as outras coisas que eu gosto também, que sempre gostei. Mas porque eu falei, cara, eu parei de correr, eu parei de fumar, eu quero restabelecer o potencial do meu pulmão, a minha saúde, eu quero me limpar, me desintoxicar. Tipo, e aí a corrida entrou por causa disso. Tipo, meio que conseguir, assim, do reforço positivo e negativo que você falou, né? De conseguir contar o mesmo acontecimento, né? Ou a mesma decisão, enfim, de uma outra forma, ou por uma outra ótica. Que talvez seja até, inclusive, tipo assim, ou eu conto pelo caminho do sofrimento, né? Tipo, ai, não, eu preciso parar porque eu vou perder a minha família, porque não, não, não. Ou eu conto pelo caminho, talvez, que eu não sei se a palavra, se o antagônico de sofrimento é felicidade. Me dá a sensação que não, mas talvez seja pelo caminho mais saudável, É assim, do né? prazer, talvez, Do porque o prazer. sofrimento seria uma dor, né? De alguma forma, e É, você fala, cara, eu tô procurando uma coisa gostosa. sim. Né? E você começa a contar a história de um outro lugar. Do lugar de que, tipo, eu saio desse lugar de vitimismo, né? E eu entro no lugar do ser que busca pelo prazer na escolha que faz, né? E eu acho isso
é muito desafiador, né? Porque quando você conta uma história, você conta com as suas bases, né? E aí você está questionando que você vai contar a história de um outro lugar, então você vai ter que ir lá e questionar as suas bases. Mas é a forma em que a gente também conta as coisas que acontecem, né? E isso eu acho, sim, muito desafiador, até para a gente ouvir, se ouvir a si mesmo, de como a gente conta a nossa própria história, a nossa própria jornada. Porque é a partir disso que você. E faz todo sentido, talvez tenha até questões psíquicas que sustentam isso. Mas se você conta, é quase que a questão da boa alimentação. Se você vai pelo lado da restrição, cara, você vai ter compulsão. Não tem como. Tipo, você está tentando Então, negar não esse pense em desejo trufa, seu, não né? pense em trufa. Exatamente. Cadê as trufas? Mas é muito desafiador, porque assim, a pauta talvez é encontrar, na verdade, qual que é a motivação inicial, né, disso. Tipo, é você ter um corpo sarado? Talvez você vai pensar muito nas trufas, mas pode chegar a ter uma outra forma. Eu tô achando interessante aqui, eu só tô pegando uma cola mais pra gente começar a finalizar, Uhum, uhum. porque a gente foi muito malandra hoje, né? A Foi. gente navegou nas Mas coisas que a assim, gente queria. Não, a gente navegou nas coisas que a gente queria, cara. Tipo, a gente conseguiu. consegui. Acho que eu até dá. Eu acho muito louco quando eu pego o livro e vejo anotações antigas versus novas. Sei lá, Eu agora sou do abri museu do assim e só tem. passado. Pois é, aqui, cara, aqui tem uma. E aí, quem sabe quais os efeitos da semente que a nova história pode fazer florescer? Como eu cheguei nesse? Mas não é uma conversa com você mesma? Eu tô fazendo questão de anotar, rabiscar no livro. Ainda mais esse que a gente tá lendo É, 25 essa aqui vezes. já virou humilhada. É, então, a gente vai volta, vai volta. Mas eu acho. Eu anotei uma paradinha dele que eu achei muito bonitinha, assim, que eu achei que tinha muito a ver com o que a gente conversou ao longo da semana. Hum. Que pode dar uma fechada. Achei. Não, porque a gente tava. Primeiro que ele começa falando aos humildes, cujas escolhas invisíveis estão curando o mundo. E aí, olha que bonitinho, meu, como ele podia ser nosso brother, né? Não ofereça esse livro como alguém que completou sua própria transição. Longe disso. Não tenho mais autoridade para escrever esse livro do que qualquer outro homem ou mulher. Não sou um avatar ou um santo. Não estou canalizando mestres superiores ou ETs. Não tenho poderes psíquicos incomuns. Não sou um gênio intelectual. Não passei por qualquer dificuldade ou provação notável. Não tenho prática espiritual especialmente profunda ou treinamento xamânico. Sou um homem comum. Portanto, você terá que avaliar as minhas palavras por seus próprios méritos. Maravilhoso. É exatamente isso, né? A gente entrou numa pira em algum momento, de fato, de tipo, desde que lugar a gente fala? Porque, cara, a gente tá falando desde o lugar mais, talvez, simples que a gente pode imaginar, que é desde a experiência própria que a gente tem, mas com o convite de fato de que as pessoas consigam avaliar seus próprios sentimentos a partir da escuta que fazem, né? Que é um pouco do que a gente faz com o livro, com o Charlie, que é quase que a terceira pessoa aqui do podcast, mas que é tipo, porque já vira uma entidade, né, Charlie? Daqui a pouco vai aparecer uma foto dele aqui. A gente pode colocar. Charlie. A gente manda Amigo, pra seu ele. louco. Mas é porque é muito bonito também conseguir se colocar nesse lugar de. Eu não sei se é a palavra mundana, no sentido de, tipo, básico, sabe? Mas se, tipo, com esse convite, tipo, putz, mas tem algumas reflexões que eu gostaria de ouvir, né? Eu também
Só não sei se é por ouvir o que repercute de outras pessoas também, né? Acho que é isso, um pouco, Sim. cada um tem sua leitura. Quando eu pergunto pra você o que é sofrimento, né, também é uma pergunta para quem está eventualmente escutando. Ok. Obrigada. Muito bom. Ai, isso Feliz de que é. nós estamos mais independentes de vamos gravar. Agora estamos. Cara, tava amarrado em nome de Jesus, né? Agora saiu, primeiro do ano. Eu Mas acho eu que me vou ter que sinto editar esse tão final de livre semana. de. Pois é. Mas eu me sinto tão livre de a gente conseguir ser sinceras nesse nível do tipo, cara, hoje eu não estou. Ah, não, hoje eu. Assim, em algum momento isso pode reverberar do tipo, caraca, mas não dá. Tipo, hoje, tô cansada de falar que a gente vai revelar. Tô cansada de falar que a gente tá cansado. Tipo, não Chega. dá.